Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Essas são as palavras de abertura do Salmo 8 na Bíblia. É um belo poema sobre como Deus, Criador, governa o mundo por meio de bebês que balbuciam. Oi? Bebês que balbuciam? Sim, isso é muito legal. Vamos aprender mais. Ok, primeiro vamos nos orientar. Na coleção literária chamada de Bíblia Hebraica, há um grande livro de poesias chamado Salmos. Há 150 poemas nos Salmos, organizados em 5 subcoleções, às vezes chamadas de livros. E vamos dar uma olhada no livro 1 dos Salmos. Certo. O livro 1 foi organizado assim. Há uma introdução formada de 2 poemas, seguida por mais 4 grupos de salmos. Primeiro, vamos ver essa introdução de 2 partes. Ela é importante porque apresenta uma ideia-chave para toda a coleção de salmos. É sobre a promessa de Deus de lidar com o mal e a violência no mundo ao estabelecer um rei ungido para Israel. Então quem é esse rei? Bem, a palavra hebraica para ungido é Mashiach, ou Messias. Isso se refere a uma promessa que Deus fez a Davi, o rei de Israel. Deus disse que um futuro Messias viria de sua linhagem, e o Salmo 2 diz que esse rei poderoso confrontará governantes mundiais violentos e se tornará uma fortaleza protetora para todos os que se refugiarem nele. Após a introdução em 2 partes, temos o grupo seguinte de salmos, de 3 a 14, e o nosso, o Salmo 8, está bem no meio. E o fato de estar no meio é importante. Vamos ver por quê. Primeiro, nos Salmos 3 a 7, somos convidados a refletir sobre a história mais antiga de Davi, quando ele ainda não era poderoso e tinha que se esconder de seus inimigos. Nesses poemas, Davi clama a Deus para libertá-lo e restaurá-lo à sua posição de rei. Então, após o Salmo 8, vem os Salmos 9 a 14. Davi é acompanhado por um grupo de pessoas chamadas os pobres e aflitos. Como Davi, eles são oprimidos por governantes poderosos e também clamam a Deus, pedindo que confronte esses impérios mundiais e vingue seu povo. Tanto Davi quanto os aflitos são realmente impotentes e fracos. E, no entanto, eles são aqueles que Deus escolheu para governar o mundo. E é disso que se trata o Salmo 8. Bem no centro, ele começa dizendo: Yahweh, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Yahweh é o rei da criação, e você pode ver seu poder real em todos os lugares. Essa primeira linha é repetida no final do Salmo 8. Certo, isso é chamado de inclusio. Ele sinaliza o tema do poema para o leitor, o poder majestoso de Deus que preenche toda a criação. Mas Davi e os aflitos não estão experimentando o poder de Deus no momento. Certo, é disso que se trata o resto do poema. Há 2 seções paralelas. Na primeira, somos apresentados a uma pequena criatura fraca, um monte de bebês que balbuciam. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste uma fortaleza por causa dos teus adversários, para impedir o inimigo e o vingador. A palavra em hebraico para fortaleza é os, que pode significar força, ou também um lugar forte, como um lugar fortificado ou um refúgio. Deus vai construir uma fortaleza com base em um balbuciar de bebê para parar os inimigos violentos? Sim, é como um enigma que será esclarecido na próxima parte correspondente do poema. Quando considera os teus céus, a lua e as estrelas que ali firmaste, o que é o ser humano para que dele te lembres? E o filho da humanidade para que com ele te preocupes? Então, aqui o poeta está refletindo sobre a narrativa da criação em Gênesis 1, na qual há esse contraste. Deus estabelece as luzes celestiais acima em todo o seu esplendor. E então, embaixo, ele forma os seres humanos a partir do pó da terra. Sim, eu entendo isso quando olho para o céu à noite e me sinto tão pequeno e insignificante. Por que os seres humanos são tão importantes para Deus? E o poeta continua assim: Tu fizeste a humanidade um pouco menor do que os seres espirituais e a coroaste de glória e majestade. Em Gênesis, Deus eleva essas pequenas e fracas criaturas feitas do pó da terra a essa tarefa majestosa, ser sua imagem e governar toda a criação. O poeta mal pode acreditar. Tu a fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Sobre os seus pés tudo puseste. Então ambas as partes desse poema são sobre como Deus ama elevar os impotentes para governar o mundo por meio deles. Quer sejam bebês que balbuciam ou humildes seres humanos, Deus ama escolher os fracos. Assim como Davi e como os pobres e os aflitos. E juntos, eles formam um padrão para esse ser humano definitivo, o Messias dos Salmos 1 e 2. E ele governará toda a terra. Essas ideias no Salmo 8 nos levam à história de Jesus.
No Evangelho de Mateus, capítulo 21, Jesus entra em Jerusalém como um rei para confrontar os líderes poderosos de Israel. Mas ele está montado em um jumento, não em um cavalo de guerra, e as pessoas que o saúdam como seu rei são os pobres e as crianças. Então os líderes de Israel zombam de Jesus e depois o matam. Mas então, Deus ressuscitou Jesus dos mortos e o exaltou como o Rei Cósmico, a verdadeira imagem de Deus. Então, Jesus convidou seus seguidores a compartilhar seu poder e sua missão, mas é um tipo diferente de poder. Sim, é como Jesus disse: ser seu seguidor é se tornar como uma criança. Sim, quando o povo de Deus serve os outros a partir de uma posição de humildade e fraqueza, o reino e o poder de Deus são mais evidentes. Yahweh, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Nossa missão no Bible Project é ajudar as pessoas a experimentar a Bíblia como uma história unificada que leva a Jesus. Tudo que produzimos é gratuito, graças a pessoas generosas que se encontram ao redor do mundo, assim como você. Você pode acessar toda a nossa biblioteca de vídeos, conferir todos os nossos recursos e juntar-se a nós em bibleproject.com/português.